alunos, vamos conversar hoje sobre educação ambiental e, mais importante do que isso, como formar o cidadão ambiental. O cidadão do mundo moderno, segundo o cientista Garrett Hardin, ele precisa de 3 coisas atualmente. Primeiro, ele tem que saber ler e escrever. Segundo, ele tem que compreender e usar os números, fazer contas. E em terceiro ponto, ele tem que compreender a usar de modo sustentável os complexos sistemas dos quais ele faz parte. Se ele mora na cidade, se ele mora na zona rural, ele precisa conhecer o lugar onde ele vive. Queremos aqui começar a formação de um cidadão ambiental. Cidadão ambiental este que são os alunos, que são a comunidade e as pessoas da cidade de Araxá. O que é o cidadão ambiental? O cidadão ambiental é aquele que vivencia o exercício da cidadania na cidade, em casa, no trabalho, na zona rural ou onde ele estiver. Este cidadão é aquele que age pelos seus valores e suas virtudes, para modificar, preservar e mudar o lugar onde vive. Como é que nós podemos fazer isso? Olha, quando a gente fala de valores e virtudes, nós estamos falando do bom dia, nós estamos falando do obrigado, nós estamos falando pois não, nós estamos falando do por favor, do conte comigo, posso ajudar? São detalhes do dia a dia, do cotidiano, que a gente pode mudar a vida de uma comunidade, de um lugar onde a gente vive, usando esses valores e essas virtudes que nós aprendemos durante nossas vidas. Tudo isso para cuidar do meio ambiente, para cuidar do lugar onde nós vivemos, que são o meio ambiente naturalista, que é o conceito naturalista de meio ambiente. Que conceito é esse? Meio ambiente é a natureza, os animais, as plantas, a água, o ar. O meio ambiente, conceito antropocêntrico. Meio ambiente é de onde nós tiramos o que nós precisamos para viver. E o meio ambiente, conceito sistêmico, que é o meio ambiente sendo como o espaço natural e o espaço construído pelo homem. E essas duas coisas se interagem e interdependem. A cidade de Araxá, ela é um ambiente modificado pelo homem e que as partes naturais interagem e interdependem com as modificações que fizemos na nossa cidade. Agora, quando falamos de meio ambiente, falamos de quê? Primeiro, gente, o homem vive sem a água, o homem vive sem o ar, o homem vive sem a terra, sem as plantas, sem os animais? A resposta é não, o homem não vive sem isso. Outra pergunta, o sapo, ele vive sem água? De jeito nenhum. O sapo vive sem o ar? O sapo vive sem um mosquito? Não. Vamos entender isso agora mesmo. O pássaro vive sem as árvores? O pássaro vive sem as frutas, sem os insetos? Não, não vive. A árvore vive sem a água? A árvore vive sem a terra, sem o ar? Não. Enquanto falamos de meio ambiente, então, falamos de tudo isso. Uma coisa dependendo da outra, tendo relação com a outra. E aí, gente, eu pergunto para vocês, para a gente proteger melhor o meio ambiente, nós precisamos conhecê-lo. Para melhor conhecer, nós precisamos estudar. Agora, o que nós temos que estudar quando nós tratamos de meio ambiente? Estudar o quê? Será que precisamos estudar matemática? Será que precisamos estudar história, geografia, português, química, ecologia? Vamos ver daqui para frente o que nós precisamos estudar quando o conceito trabalhado, quando o tema trabalhado é o tema ambiental. Por exemplo, para mim conhecer a Araxá e o Brasil há 300 anos atrás, qual é a matéria? Olha só, se eu quiser conhecer Araxá, que tem mais de 150 anos, e o Brasil, que tem mais de 500 anos, eu preciso estudar o quê? Eu preciso estudar história, eu preciso estudar português, porque eu tenho que ler sobre esse assunto, eu preciso estudar geografia,
para me conhecer quais são os ecossistemas, como que eram essas cidades. Eu preciso estudar geografia e diversas outras matérias. Vamos mudar o assunto. Se eu quiser conhecer a nossa região há 100 anos atrás, qual é a matéria? História, português, geografia, matemática, química. Por quê? Vou precisar de todas essas matérias. Porque eu preciso saber como era a região há 100 anos atrás, que tipo de animais viviam nessa região, qual era o ecossistema mais comum na região de Araxá, como era a qualidade das águas dos rios de nossa cidade, qual era o tamanho, né, dessas áreas do cerrado e de outros tipos de vegetação. Preciso estudar todas as matérias. Para conhecer os animais que ainda vivem em nossa região, qual seria a matéria? A gente precisa estudar ciências, a gente precisa estudar português, geografia, porque nós temos que saber o nome desses animais, a origem desses nomes, como eles vivem, onde eles vivem. Então todas as disciplinas, todas essas matérias serão importantíssimas. Para saber o que tem na água e no ar poluído, qual seria a matéria? Eu preciso estudar química, eu preciso de matemática, eu preciso fazer análise dessa água para saber que tipo de material está dentro dela, o que tem nessa água, o que compõe essa água, para me entender a sua qualidade e também a mesma coisa para o ar atmosférico. Para saber o tamanho de um rio, de uma cidade, qual é a matéria? Olha a matemática aí. Né? Nós temos os rios mais comuns da nossa região, é o rio Quebranzol, o rio das Velhas, o rio Capivara. Nós temos que saber qual o tamanho desse rio. Nós vamos usar a matemática, nós vamos usar as ciências, nós vamos usar a geografia e assim por diante. Então, o que foi possível ver aqui? Para estudar meio ambiente, para estudar educação ambiental, para trabalhar as questões ambientais com os alunos, nós precisamos de todas as disciplinas que estão no currículo. Agora, gente, o meio ambiente, ele fica mais conhecido através de cada matéria. Porém, ele fica mais conhecido ainda quando a gente observa, quando a gente anda, quando a gente respira, quando a gente escuta, quando a gente brinca, quando a gente vive. O que quer dizer tudo isso aqui? Quando falamos da observação, nós estamos mostrando a importância da percepção do aluno, do cidadão, com o lugar onde ele vive, o entorno da escola, a praça próxima da escola. Quando ele anda na cidade, a situação das ruas, a situação de praças, a situação do ponto de ônibus, do posto de saúde. Quando ele respira, a qualidade do ar, a umidade relativa do ar, o calor, o frio. Quando ele escuta os barulhos do entorno, do lugar onde ele vive. Quantas vezes você está andando num bairro e está escutando pássaros? Quantas vezes você está andando num bairro e está escutando uma água que passa num córrego bem próximo? Então, tudo isso vai ampliando a percepção do aluno, a percepção do cidadão no lugar, com o lugar onde ele vive. Quando você brinca, quando você vai para uma área próxima da sua casa para brincar, você observa tudo isso. Todos esses momentos, você está vivo. Você faz parte desse ambiente e você pode modificá-lo, fazer com que ele fique melhor, fazer com que você conserve e proteja o lugar onde você vive. Tudo que fazemos, fazemos no meio ambiente, do qual somos apenas uma pequena parte. Olha só, nós somos mais de 7 bilhões de seres humanos. Olha, além da espécie humana, nós temos outras 1.390.992 espécies de outros seres vivos no planeta Terra. Gente, imagine que somente de insetos e artrópodes existem 874.161 espécies diferentes. Imagine eu pedir para você fazer uma lista dos insetos que você conhece.
capaz de chegar a 10, capaz de chegar a 15. E são 874 mil insetos diferentes. Então, quando você fala do mosquito, quando você fala do piolho, quando você fala da traça, você está falando de 3 desses 874 mil. Então, o planeta é muito diverso. São 248 mil espécies de plantas altas, plantas de grande porte. 116 mil espécies de invertebrados, que são animais que não têm a coluna vertebral. 73 mil espécies de plantas de pequeno porte. 36 mil espécies de micro-organismos conhecidos. 19 mil espécies de peixes. 9 mil espécies de pássaros. 8.900 espécies de répteis e anfíbios. E 4 mil espécies de mamífero. Então, aqui dá para ver o tanto que o mundo, que o planeta é diverso, o tanto que o planeta é rico em espécies, em seres vivos. A partir das informações que demos até agora, o que eu devo fazer, como eu posso me tornar um cidadão ambiental? Aquele que protege, aquele que conserva, aquele que cuida do lugar onde vive. Nós temos que trabalhar esse conceito, chamado de desenvolvimento sustentável. O que é o desenvolvimento sustentável? É você atender às necessidades suas, às necessidades da geração presente, de forma que não vá comprometer a possibilidade das gerações futuras suprirem suas próprias carências. É a gente pensar o seguinte: eu preciso de água para viver hoje. Os meus filhos, os meus netos, os meus bisnetos vão precisar de água para viver daqui a alguns anos. Então eu tenho que pensar, quando eu estiver utilizando água hoje, eu esteja utilizando de forma racional, porque num futuro próximo outras pessoas vão precisar, vão fazer uso dessa água como nós fazemos hoje. Então não é só pensando na geração presente. Nós temos que pensar nas gerações futuras. Nossas ações é para atender também quem virá depois da gente. Isso é o desenvolvimento sustentável. E aí, gente, temos que trabalhar forte em casa, na escola e na comunidade os valores para essa sustentabilidade. Quais são esses valores? Aqui alguns deles, né? A responsabilidade, a humildade, o amor, a tolerância, a cooperação, a verdade, a compaixão, a não violência, a honestidade, a amizade, a simplicidade, a felicidade, a liberdade, são alguns desses valores. E isso tem que estar impregnado em nós durante todo o momento que nós estamos aqui na nossa comunidade, no nosso planeta. E para a gente ter um resultado de tudo que nós falamos até agora, na formação do cidadão ambiental, nós precisamos pensar globalmente e agir localmente. O que significa isso? Nós temos que fazer as coisas do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, pensando no planeta, mas agindo onde nós estamos, onde nós vivemos. Então, vocês que estão assistindo a gente, nós temos que agir no município de Araxá. Nós temos que agir na cidade de Araxá. Nós temos que agir na região de Araxá, para que o resultado atinja o planeta, que o resultado também seja sentido pelo país e pelo planeta, porque essas ações locais é que vão fazer a mudança que o mundo precisa. Então, educação ambiental e cidadão ambiental. Nós queremos pessoas que ajam a favor do ambiente, na conservação, na preservação e no cuidado com o lugar onde eles vivem. E o que queremos? Pensar globalmente, agir localmente. Pensar no planeta, cuidando, protegendo, conservando nossa cidade e fazendo dela um melhor lugar para se viver. Muito obrigado e grande abraço.